Trade de praticamente 1.000 pontos no índice, correndo pouquíssimo risco, de forma objetiva. Esse foi o trade que a gente fez em live nessa semana, no dia 10/2 de 2025. E se você ainda não participa dessa live, ela é gratuita para você. A gente trabalha muito a parte disciplinar, comportamental e técnica de forma gratuita. Eu repito, se você ainda não faz parte, manda mensagem, vem conhecer. Você vai ver como que opera no day trade tranquilinho, sem fazer loucura como você está acostumado a ver por aí. Bom, sem demora, vamos lá. O índice estava numa região de resistência gráfica, tinha dado uma puxada forte para cima. Eu acelerei o vídeo, inclusive o vídeo completo, com o áudio, tudo tem praticamente 1 hora, mas se você quiser ver, comprovar o que eu estou falando aqui de forma resumida, vai estar o link na descrição aqui embaixo, tá? Vamos lá. Acionou a venda aí quando confirmou o topo. Esse trade deixou para a gente, inicialmente, tá? Um stop aí de 180 pontos e um alvo na faixa de 630. Então, já era um trade bem interessante, com mais de 3 para 1, né, em relação ao risco. O que aconteceu? Eu coloquei uma parcial um pouquinho maior, porque a média de 9 ainda estava subindo, já que o índice tinha puxado forte para cima. E o alvo final era na média de 200 aqui no último topinho que ele tinha deixado. Nessa região aqui dos 860 mais ou menos, tinha inclusive follow-up, algo que eu não vejo normalmente. Aí um aluno da comunidade comentou e eu fui dar uma olhada e você já vai entender por que eu estou falando isso. Então acionou a venda, até deu uma acelerada para baixo, mas o mercado começou a ficar um pouco mais lateral nesse momento. E aí foi um pouquinho contra. Nesse momento, inclusive, eu até comentei para quem é da comunidade, essa parte é muito importante, por quê? Porque tem pessoas que têm um perfil um pouco mais, pela que já aconteceu, né? Vamos dizer assim, pela trauma. E eu sou uma dessas pessoas, eu perdi muito dinheiro, até eu entender exatamente como se operava day trade, né? E eu não tenho o menor problema de falar isso, eu também tenho um trauma. Então, dependendo da situação em que o movimento acontece, eu tento proteger mais para não deixar voltar e muitas vezes sair num prejuízo numa operação, tá? Mas de forma bem técnica e objetiva, eu estava comentando com eles e aí até comentei. Quem tiver com medo, não é para zerar esse trade. Como ele andou um pouquinho contra e o mercado ainda estava muito para cima, vendeu dois, por exemplo, que foi o exemplo que eu fiz aqui nessa simulação, zera um só e deixa o resto para carregar até o alvo final. É para tentar carregar. E aí, a média de 9 a gente percebe que ela foi subindo. Nesse momento, ela estava muito perto do nosso 1 para 1, ó, 180 pontos de gain para 180 pontos de loss. Como puxou para cima, eu resolvi fazer a parcial no 1 para 1 para tirar o risco logo dessa operação e aí tentar carregar para o alvo final. Vamos lá. Bom, tirou. Você pode perceber que o preço médio foi lá para cima, onde era meu stop loss. E aí a gente vai conduzir esse trade, mas agora de forma tranquila, sem correr risco de tomar um prejuízo nessa operação. Se voltar, a gente não ganha nada, mas também já não perde mais. Algo que para quem passou pelo que eu passei, possivelmente pelo que você passou também, é muito bom, porque saber que você não perde mais no trade dá um alívio para conseguir conduzir essa operação. Quando ele começou a deixar esse fundo aqui a favor da tendência, eu coloquei o stop no preço de entrada. Você pode ver que chegou muito perto de tirar e acabou não pegando, felizmente. E aí, vamos seguir no trade. Até desenhei algumas possibilidades ali para o pessoal. E ele começou a andar novamente a favor, chegando aí perto de 2 para 1. Nesse momento, estava começando a se aproximar aí do que era a média de 21 e o alvo final dessa operação. Então, comentei com a galera, vamos proteger, vamos levar barra a barra aqui a favor. Já estava com 380 pontos de gain, esperando aí, porque lembrar, era um trade que estava em resistência gráfica, mas nos 5 minutos ainda estava numa tendência de alta. E aí a gente foi carregando essa operação, ele começou a ficar um pouco mais de lado nessa região, e esse foi o ponto importante que eu vinha comentando com a galera. O valor estava aqui perto, nosso alvo final estava no 715, começou a trabalhar um pouquinho acima do valor e aí vem uma parte muito importante que eu falei no vídeo, de novo, se você quiser ver na íntegra, tá no link aqui embaixo.
Quando acontece uma situação dessa, em que chega perto, por exemplo, de um ajuste, de um follow-up, de um ponto muito importante, para quem opera fluxo vai entender um pouco melhor isso, ele chegou perto, entrou defesa, mas não voltou a andar na direção que vinha antes, ou seja, nesse caso para cima. Existe uma condição que a gente conhece, que é, na próxima tentativa, ele deve passar reto do ponto, nesse caso era o follow-up. E aí, o que eu fiz nessa operação? Como ele estava trabalhando ali muito perto, eu defendi um pouco mais, já com 470, 500 pontos de stop gain. Lembrar, o alvo final, nesse caso, estava com 780, que era o preço médio, né? E aí, ele ficou trabalhando nessa região. Eu identifiquei essa situação, comentei em live, eu já fazia 20 minutos que estava trabalhando aí nessa faixa do follow-up. E aí, para a galera, eu comentei, ó, se ele vier para baixo agora, ele deve perder o follow-up e passar reto. E aí eu estiquei o meu gain, ao invés de deixar ali o gain, como isso era muito provável de acontecer, eu joguei meu alvo final lá para cima e fui defendendo ali com stop gain nessa operação, já que o trade já estava muito bem encaminhado a favor. Então, a gente percebe aí, ó, testando o follow-up nessa região dos 700 e pouco, e aí o que aconteceu? Ó, eu estava segurando a saída final, ó, exatamente aquilo que eu tinha comentado, ele foi testar o follow-up e veio derretendo, vindo na direção do nosso próximo alvo final, que era com 1.000 pontos da venda. E aí eu fui defendendo esse trade com stop gain, claro, puxando cada vez mais, como começou a diminuir o movimento, não dá para deixar voltar. Aqui eu tracei, né, as linhas do risco e ganho, só para poder mostrar para o pessoal. Então, ó, foi um trade que eu fui defendendo, assim como conforme abria um novo candle, eu ia defendendo essa operação, até que ele me tirou aí com, você pode ver aqui, ó, com 1.020 pontos de stop gain. O alvo final era 1.000 pontos da venda, né? Mas do preço médio ali, como eu tinha feito a parcial, foram 1.020 pontos a favor. Um trade que durou aí aproximadamente 1h15, mais ou menos, mas ele foi extremamente técnico e eu pude passar um pouco desse conhecimento que eu tenho, né, de tantos anos aí, mais de 17 anos de bolsa, mas nos últimos 8 anos eu aprendi muita coisa de fluxo que eu não uso mais. Foi isso que me quebrou, querer juntar gráfico com fluxo. Mas numa situação igual a essa, que estava andando a meu favor, eu pude explicar para o pessoal. E estou explicando para você também um pouco mais resumido. Afinal, o vídeo lá tem mais de 1 hora. Aqui a gente consegue explicar de uma forma um pouco mais resumida. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Escreve para mim e, de novo, vem fazer parte. Eu não estou te cobrando nada por isso. Eu não ganho nada. Eu não tenho comissão de corretor. Eu não ganho nada. Eu só quero te ajudar. Que esse foi o objetivo que eu comecei nesse ano. E conforme mais pessoas entrarem, eu fico mais motivado para fazer. Beleza? Um grande abraço. Te espero nas lives. Valeu!